No cenário de segundo turno da eleição presidencial de 2026, o senador Flávio Bolsonaro voltou a aparecer em empate técnico com o presidente Lula, segundo a quinta rodada da pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira. No levantamento, Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto o senador registra 44%. Com uma margem de erro que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, os dois estão tecnicamente empatados. Rodolfo Borges, essa pesquisa já capta os efeitos das crises de Jacques Wagner e de Michele Bolsonaro? Provavelmente, mas o Instituto não fez perguntas diretas sobre o assunto, então a gente não tem como avaliar exatamente o que pode ser atribuído a cada uma das questões. É por isso que é importante, é interessante que os institutos de pesquisa perguntem sobre questões específicas. Mas isso aí também agora está sob questão, inclusive do ponto de vista da Justiça Eleitoral, depois que o PL questionou uma pesquisa Atlas Intel que incluía a história do Dark Horse no contexto da pesquisa eleitoral. Então, assim, é bem provável, sim, que teve um impacto. O que a gente pode dizer, a gente estava dando uma olhada aqui na redação, nos números mais específicos da pesquisa, e de fato, se você olha para os votos do Lula, as intenções de voto do Lula no Nordeste, teve uma queda. Teve um cenário lá de primeiro turno em que tem uma queda de 5 pontos para o Lula, 5, 6 pontos. Então, é de se imaginar que, pelo fato de o Jacques Wagner ser um senador da Bahia e até semana passada atuar como o líder do governo Lula, talvez isso tenha impactado mais numa região que conhece melhor o Jacques Wagner. Agora, a gente não tem os elementos, elementos mais evidentes para dizer o que exatamente impactou cada uma dessas questões. Vai ter aí uma pesquisa Atlas Intel que deve sair na quarta-feira e que vai trazer mais perguntas em relação a esses assuntos. Não vai trazer o vídeo da Michele, né? Vamos lembrar que o PL questionou a pesquisa da Atlas Intel, entre outras questões, porque incluía lá o áudio em que o Flávio Bolsonaro pedia dinheiro para o Daniel Worcaro. Isso aí foi uma inovação. Os ministros do TSE, especialmente o Dias Toffoli, disseram que isso aí é problemático e que o tribunal teria que tratar disso em algum momento. Como a Atlas Intel está questionada lá oficialmente, formalmente no TSE, o Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, inclusive disse nas redes sociais dele que eles gostariam de incluir esse vídeo da Michele aí para ser submetido à opinião dos eleitores, mas ele falou, enquanto não tiver uma decisão sobre o assunto, a gente não vai botar vídeo nenhum. Então a gente não sabe ainda se tem o que exatamente foi definidor aí para essa estabilidade, porque essa questão é uma estabilidade em relação à pesquisa feita 15 dias atrás, mas é aquilo, está estável porque eles podem ter perdido ou ganhado em relação aos assuntos, mas aí acaba que eles ficam, os números ficam muito próximos, é uma oscilação pequena. De qualquer forma, o Flávio está um pouquinho mais perto do Lula nessa pesquisa aí do que estava há 15 dias. Wilson? Olha, é uma boa notícia pro Flávio Bolsonaro, apesar de tudo. E reforça, mais uma vez, a capacidade, né, que o bolsonarismo tem de se reinventar. Porque mesmo diante de... né, reflete a resiliência, era essa palavra que eu estava buscando aqui na minha cabeça. Reflete muito a resiliência do eleitor bolsonarista. E, assim, porque diante de tudo que aconteceu, caso Dark Horse, vídeo da Michele, você ainda tem uma possibilidade de crescimento do Flávio, isso mostra que a situação ela é muito ruim, principalmente para o Lula, tá? Obviamente que a gente tem que esperar se vai aparecer um outro caso, uma outra denúncia envolvendo o Flávio, mas se de fato aparecer, e se ela aparecer cedo, isso é uma boa notícia para o Flávio, porque as pesquisas elas mostram, Inácio, via de regra, que o eleitor ali de centro, direita, que tende a votar no Flávio, no primeiro momento, quando surge uma denúncia, no primeiro momento ele recua, né, ele se coloca como vai votar nulo, aí depois o tempo passa, e aí o Flávio acaba conseguindo recuperar um pouco esse voto. Então, eu acho que tende de ser, Inácio, essa dinâmica até a primeira semana de outubro, que é quando acontece de fato o pleito.
Então, assim, acho que a dinâmica vai ser muito essa. A não ser que aconteça alguma coisa um pouco mais drástica em relação contundente sobre o Flávio Bolsonaro. Se não, eu acredito que vai acontecer muito isso, sabe? Ele cai um pouquinho, depois volta, cai um pouquinho, depois volta. Porque tem um detalhe que a gente também não pode deixar que a gente tem que deixar muito claro e não pode ignorá-lo, que é o seguinte: o eleitor bolsonarista, não só ele é resiliente, como o bolsonarista radical, ele é chato. Sabe? Que me perdoe aqui a galera do chat. O cara que faz campanha, eu tô falando chato do ponto de vista da militância mesmo. Hoje, esse eleitor bolsonarista ranzinza, ele faz o trabalho de militância melhor do que o PT fazia nos anos 90 e 2000. Aquele trabalho do petista ranzinza de rua, sabe? Então a gente não pode descartar o efeito desse eleitor junto às suas pessoas próximas. Wilson, mas não estamos em campanha? Não estamos em campanha. Mas se isso está acontecendo agora, imagina quando começar de fato a campanha em rádio e TV, quando de fato a eleição começar para valer. Então, de novo, foi uma boa notícia para o Flávio Bolsonaro, que realmente reitera a hipótese de que o eleitor bolsonarista ele é de fato muito resiliente, independentemente das circunstâncias. Ricardo Kertzmann. Inácio, eu particularmente intuo que essa pesquisa, apesar de ela estar dentro, né, do que a gente vem acompanhando nas outras pesquisas, há uma proximidade entre os números, mas essa nova aproximação do Flávio Bolsonaro em relação ao presidente Lula tem muito a ver com a queda do presidente Lula, pelo menos que essa pesquisa trouxe, com uma pequena queda do presidente Lula nas regiões norte, principalmente nordeste. E aí pode sim ser efeito de toda essa situação relacionada com o Jacques Wagner. Vamos lembrar que o Jacques Wagner foi governador da Bahia, é um político muito forte, muito influente na região nordeste, e aí sim, por esta queda do presidente Lula neste período que esta pesquisa retratou na região nordeste, pode ser que esse seja o motivo do Flávio Bolsonaro conseguir quase que empatar novamente. Mas como meus colegas já falaram também, as pesquisas elas vão se sucedendo e elas vão se sucedendo a partir, em alguns casos, de fatos explosivos, fatos que venham à tona relacionados a escândalos ou a eventos que sejam prejudiciais sob a ótica eleitoral para um ou para o outro lado, e essas oscilações vão ser normais. Como o Wilson acabou de falar, você tem o bolsonarismo raiz, aquele que pode acontecer tudo de pior que aconteça relacionado ao ex-presidente Bolsonaro, aos seus filhos. Estamos falando em torno de 20% a 25% do eleitorado, desse espectro bolsonarista. Isso aí é imutável, não vai mudar de jeito nenhum. E você tem ainda o sentimento anti-PT, anti-Lula, que é muito, muito forte, que faz com que haja uma espécie de piso, né, que o Flávio Bolsonaro não caia. O piso a gente já conhece, a gente tinha que descobrir agora qual que é esse teto que ninguém sabe ainda se existe e se vai ser possível que esse teto ultrapasse o presidente Lula na reta final. Para finalizar a análise dessa pesquisa, por enquanto, assim, cada pesquisa traz um dado diferente das outras. Essa aí, acho que trouxe um dado interessante, a gente destacou lá no site do Antagonista. 22% dos eleitores de segundo turno, de um possível segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, eles votariam a partir da rejeição. E aí tem o interessante de ver isso aí, além desse componente grande aí de 22%, é de que no caso do Flávio, 31%, quase um terço, dos eleitores que dizem que votariam no Flávio no segundo turno, eles afirmam que seria para tirar o Lula. Eles não têm convicção de que o Flávio é o melhor candidato. Eles só votariam porque é contra o Lula. No caso do Lula, são 16%. Então, 16% dos eleitores que votariam no segundo turno Lula fariam só para tirar o Flávio. O que mostra que o eleitorado do Lula está mais consolidado, é mais convicto de que o Lula é um melhor candidato. Indica que essa pré-candidatura do Flávio, ele pode mudar isso durante a campanha, ainda é frágil. E ela vem sendo fragilizada ao longo do tempo, diante do histórico do Flávio, que ele tem feito, inclusive de divergências internas aí com a própria família. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.